Jorge Roque não. Meu companheiro, meu amigo e meu candidato, Jorge Roque. Bom, quero agradecer em primeiro lugar a todo mundo que compareceu, todos os companheiros, companheiras, os diretórios de Bebedouro, de Barrinha, de Sertãozinho, de Ribeirão Preto, os companheiros Edmundo, Ulisses, o diretório de Serrana também, a gente, enfim, falando de memória aqui, né? E minha família que está aqui, meus irmãos, minha mãe, meu pai, obrigado aí, pai, pelas palavras, deputada Marcialia, quero parabenizar também os companheiros da POESP que estão aí apoiando a Bebel, o Guido que falou, né, vice-presidente da POESP, enfim, todos os companheiros e companheiras que compareceram e que vieram prestigiar nosso evento. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, porque eu vejo que nós estamos no caminho certo, né? Depois desse massacre que nós sofremos, desses últimos anos, agora o pior já passou, companheiros. Agora nós temos um espaço enorme para construir uma via combativa, uma via de transformação profunda do país, mais profunda do que nós já fizemos, mais profunda, porque agora os campos se dividiram. Esse governo, o governo golpista do Michel Temer, está destruindo o país. Isso foi colocado, isso permeou todas as falas. Isso não é mentira. É a destruição mais rápida que nós estamos vivenciando na história republicana do Brasil. Ninguém teve coragem de fazer o que esse governo fez. Em apenas 2 anos e pouco, ele destruiu a CLT praticamente, desmontou o cerne dela, ele está entregando o nosso patrimônio, né? O pré-sal, boa parte já foi, a Embraer está sendo vendida para a Boeing, que na verdade a Boeing não é só uma empresa privada norte-americana, a Boeing é uma empresa ligada diretamente ao Pentágono, é uma empresa, na prática, dirigida pelo Estado americano. Portanto, companheiros, a questão é muito grave, o Brasil está sendo destruído e nós temos que reagir. A reforma trabalhista tirou direitos, a lei das terceirizações, a entrega do pré-sal, tudo isso faz parte do desmonte do Estado. E ao contrário do que eles prometeram, o Brasil não está crescendo. No início do ano, eles diziam que o crescimento brasileiro seria de 3%. Nós tivemos um crescimento, agora eles estão falando de 1,6% do PIB só. E daqui a pouco vai cair para 1, companheiro, não vai crescer nem 1,6%. Ou seja, o Brasil está completamente estagnado, não está crescendo, não está tendo investimento em lugar nenhum. E pior, no setor que mais gera emprego, né, na indústria, e que o que deriva da indústria, na pequena e média empresa, a situação é de perda de vaga, é de retrocesso. Né? São, atualmente, 14% da população economicamente ativa está desempregada. 14% é um número conservador. Porque se você considerar o subemprego, aquele que desistiu, é mais ou menos 25% da população economicamente ativa que está fora do mercado de trabalho. 1 em cada 4 brasileiros adultos não tem lugar para trabalhar. É uma situação de tragédia, de destruição. É como se tivesse tido uma guerra aqui, destruísse uma boa parte do país e enfim. E o resultado é esse, de terra arrasada. Por isso nós temos obrigação de reagir. A deputada Marcialia colocou bem. Eles sabem que o governismo não tem a menor chance hoje de ter sucesso. Essa eleição, gente, é uma eleição de oposição. O governismo não tem a menor chance de ter sucesso. Por isso que eles lançaram o Henrique Meirelles. Eles lançaram o Henrique Meirelles para ser candidato laranja. O Henrique Meirelles tem 1% só. Eles não vão retirar a candidatura. Para quê? Para o Meirelles ser supostamente o candidato do Temer. Mas eu creio, viu, Márcia, que a farsa foi desmascarada. Por quê? O núcleo do golpe, o Centrão, Democratas e todos esses partidos, Solidariedade e tudo por aí, né? Eles deram apoio para o Geraldo Alckmin. Esse é o núcleo do golpe. O verdadeiro candidato do golpe, o verdadeiro candidato do governismo é o Geraldo Alckmin. Esse representa de fato a continuidade. É esse que nós vamos ter que combater. E ele vai ter muitas dificuldades de se desvincular dessa pecha. Eles vão tentar, mas vão ter muitas dificuldades. Agora, as elites do nosso país nós devemos reconhecer. Elas são hábeis. Eles têm um plano B. Qual que é o plano B deles? Se o Alckmin não emplacar, eles têm aí o Bolsonaro para tirar da cartola. É a carta na manga que eles têm, é o Bolsonaro. O Bolsonaro não está descartado, ao meu modo de ver, nessas eleições. Portanto, companheiros, é um cenário... Quem imaginaria 5 anos atrás que o Bolsonaro seria um candidato viável à presidência da República? Um cara que defende abertamente a tortura, que defende abertamente a ditadura militar, que defendeu agora, Neuza, o massacre dos sem-terras no Pará, defendeu o assassinato dos sem-terras.
Como que esse cara é um candidato viável num país como o Brasil? Isso é um retrocesso enorme. Isso é um retrocesso que nós não podemos permitir. Né, nesse quadro todo, quem que reina absolutamente, mais do que nas outras eleições, é o Lula. Pesquisa Vox Populi, o Lula tem 41% das intenções de voto. Vence facilmente a eleição no primeiro turno. E é por isso que o Lula está preso. O Lula não está preso porque cometeu crime. Foi dito aqui que o Moro não é o juiz natural. Ele não era o juiz competente. O Moro, até nos embargos de declaração, Márcia, ele reconheceu que a questão do triplex não tinha conexão com nenhum contrato da Petrobras. Mas mesmo que se tivesse, a Petrobras fica no Rio de Janeiro, o triplex fica no Guarujá. Por que um juiz de Curitiba é um juiz competente para julgar? Isso não existe. Isso foi um juiz escolhido a dedo para condenar. E escolhido a dedo não só pelas elites nacionais, não. Eles estão fazendo abertamente articulações com o Departamento de Estado norte-americano, os procuradores e o Moro. É isso que nós estamos vendo no país. Um conluio entre o Ministério Público, Polícia Federal, grande imprensa, aliás, que vive de dinheiro público. A grande imprensa, quem pensa que vive vendendo jornal, etc., é mentira. A grande imprensa vive do dinheiro público, é patrimonialista. O que eles acusam os outros de ser, eles é que praticam, retêm os recursos do Estado. É por isso que o Lula está preso, não tem outra razão. O Lula é inocente, por isso que nós defendemos, Ulisses, aí Lula livre e Lula presidente, como foi colocado pelo companheiro. É isso que nós vamos defender, vamos sustentar até o fim essa bandeira. Essa é a nossa bandeira até o fim. Então, companheiros, como que nós podemos dar uma resposta a isso? Agora nas eleições. Nós temos um candidato a governador competitivo. O Marinho é filho de cortador de cana, trabalhador do chão de fábrica, foi presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, 2 vezes prefeito de São Bernardo, muito bem avaliado, 2 vezes ministro, né, ministro do Trabalho e da Previdência. E o Marinho, nós não podemos esquecer, ele é o grande responsável pela política de valorização do salário mínimo que foi levada a cabo pelos governos Lula e Dilma. Ele é o grande responsável. E essa política foi a principal política de distribuição de renda do país. Então o Marinho é um quadro muito qualificado para estar disputando. O PT, no estado de São Paulo, tem aproximadamente 18 a 19% da preferência dos eleitores. Se o Marinho chegar nesse patamar, ele é um candidato competitivo para ir para o segundo turno. Segundo turno é outra eleição. Então nós temos chance de eleger o Luiz Marinho governador. E não podemos esquecer do Senado, são 2 vagas. Suplicy, todo mundo lembra, evidentemente, foi um grande senador, mas nós temos a segunda vaga também, que é do Gilmar Tato. E por que nós temos que eleger o Gilmar Tato? Por ele mesmo, por seu companheiro, mas também para derrotar a Marta Suplicy, que traiu os trabalhadores, que votou a favor das terceirizações, que votou a favor da reforma trabalhista, a favor do golpe, a favor da PEC da morte, que limitou o investimento público. É por isso que nós temos que eleger também o companheiro Gilmar Tato, e eleger uma grande bancada de deputados federais e de deputados estaduais. E a eleição, Márcia, Guido, a gente está pensando, hoje o PT, o programa que ele apresentou, é um programa muito mais avançado do que foi levado a cabo nos últimos governos. 3 pontos me chamaram a atenção: a regulamentação do sistema financeiro, nós temos que taxar os bancos, nós não podemos permitir esses juros abusivos que estão sendo praticados, né? Nós temos que, enfim, mudar essa relação, porque sem isso não há desenvolvimento, companheiros. Sem isso não há desenvolvimento. Os bancos do Brasil retêm boa parte da riqueza que é socialmente produzida. Outro ponto essencial que está no programa do PT para a presidência da República: regulamentação da mídia. Sem isso não há minimamente uma democracia, porque eles praticam o monopólio. Eles praticam o monopólio, eles praticam a censura. Nós devemos ter uma mídia plural. Eles podem falar o que eles quiserem, mas as opiniões divergentes que existem na sociedade também têm direito de se manifestar na esfera pública. Portanto, a regulamentação da mídia é essencial para nós termos uma democracia mais avançada no país. E o terceiro ponto é a reforma do judiciário. O judiciário do jeito que está não dá. Só condena quem é preto, pobre, é isso que condena, petista. Temos que ter um judiciário mais avançado, temos que ter mandato fixo para os juízes dos tribunais superiores, uma reforma profunda que deixe o judiciário mais permeável às demandas populares. Por fim, companheiros, eu quero só, para a gente encerrar, colocar a questão local. Na nossa região, os deputados aqui, todos estão do lado do golpismo, todos. O Baleia é muito próximo do Michel Temer, votou a favor aí das reformas todas, votou a favor do golpe. Agora nós vamos ter um candidato do PSDB e vamos ter um outro candidato também, que é do PDT, que
estava no PDT, que foi candidato a prefeito aqui, mas que também defendeu o golpe de Estado, defendeu o golpe contra Dilma Rousseff, que é o Ricardo Silva. Portanto, companheiros, nós temos um campo amplo e temos condições de eleger uma candidatura do nosso campo, de eleger uma candidatura progressista. E eu me sinto preparado para estar representando. Aceitei esse desafio, depois de muitos anos aí de militância, tenho um histórico de militância desde o movimento estudantil, né, não caí de paraquedas para ser candidato a nada. Estou aqui encarando as eleições como mais um passo nessa luta, na luta de classes que o país vive. Porque a luta de classes agora ela é aberta, ela não é mais oculta. Existe uma guerra cotidiana na sociedade. Em determinados momentos ela acende a superfície. E é isso que nós estamos vivenciando agora. Por fim, eu considero imprescindível, para que a gente consiga dar um caráter mais avançado para esse governo, que nós convoquemos uma constituinte para refundar o país, para refundar a nação. Nós precisamos refundar a nação. Nós temos tudo para ser um grande país, para ser uma grande civilização aqui nos trópicos. Temos tudo para isso, vamos fazer isso, vamos conseguir. Até a vitória, companheiros. Muito obrigado pela participação de todos, viu? Pela presença.